Estão me ouvindo? Podemos começar, Josiane? Boa tarde. Está ouvindo, né? Bom, então vamos dar início à nossa doutrinária do atendimento fraterno desta tarde de hoje. Finalizando aqui a nossa programação do nosso aniversário. Agradecendo a espiritualidade, agradecendo todos os amigos espirituais que contribuíram para que esse trabalho se realizasse com sucesso. E hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão João Correia, que ele vai nos trazer a mensagem do progresso moral, não é isso, João? Então, a sua fala vai nos trazer a possibilidade da gente entender esse progresso moral. Vamos, antes de dar início, fazer aqui uma leitura do livro Vigiar e Orar. Criar oportunidade. Esquematiza as tuas prioridades e não deixa para depois as coisas essenciais. Não absorva todo o teu tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes do que as pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante do que o investimento na paz. Sacrifica os teus interesses imediatos aos que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheque. As tuas dádivas amoedadas nunca substituirão no carinho que deve para os teus. Aprende a criar a oportunidade de estar com os que te alimentam o teu espírito e se constitui num ponto de referência na moral e na tua vida. E assim, amado Jesus, espiritualidade amiga, amigos presentes aqui no Felinto, amigos que estão na sala virtual, e principalmente o nosso irmão João, que recebas estas boas energias, esses bons fluidos que nesse momento nos envolvem. Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária de hoje. A palavra está com você, João. Você tem 45 minutos para nos trazer esta grande mensagem. Novamente, boa tarde. Agora está ouvindo, né, José? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, aqui uma boa tarde especial para nossos amigos espirituais que nos assistem, nos protegem, né? E nos auxilia na nossa vida, na nossa caminhada. Né? Claro, também uma boa tarde especial para os amigos do Felinto, que nós estamos novamente concluindo mais um ciclo, né, do nosso aniversário, que é muito importante. Essas comemorações para relembrar aqui o nosso início e a nossa caminhada, né, Walter? Então, é muito importante a gente estar todo ano comemorando nossos aniversários e, consequentemente, e dentro desse aniversário, a gente, né, conseguir nos reunirmos e conversarmos sobre a nossa caminhada, o desenvolvimento dos nossos trabalhos e, claro, receber as ideias dos amigos e das amigas, né? Então, pessoal, no dia de hoje, eu escolhi para a gente conversar, muito interessante, devido o dia a dia, as ocorrências que a gente vem sofrendo na nossa sociedade, as transformações, as modificações, os interesses das pessoas, né?
os intercâmbios e as divergências que ocorrem no nosso dia a dia, eu achei interessante essa palestra para que nós possamos cada vez mais, como espírita que somos colocar na nossa pauta diária a construção e reconstrução, né, continuamente, do nosso progresso moral, que isso é natural para todos. Mas nós que estudamos a doutrina espírita, baseado nos ensinamentos de Kardec, ele nos proporciona essas ideias mais promissoras, e ideias essas de construção do progresso moral, baseado na nossa vivência, né? Claro, a nossa vivência, mas sempre buscando pautado nos ideais de Jesus. E assim a gente vai construindo o nosso progresso moral, né? O Espiritismo tem em nossos os livros, né, da nossa doutrina, tem no nosso Evangelho o progresso moral, tem em todos os livros do Espírito, eles trabalham, os livros espíritas trabalham o progresso moral, porque a nossa doutrina ela vem justamente de encontro a essa construção, né? A construção do processo evolutivo do homem em busca do bem. Então, nessa busca do bem, a gente sabe que o progresso moral é muito importante, que a gente sabe que existe progresso, e a gente sabe que existe progresso para o bem e para o mal. Como nós somos espíritas e a nossa doutrina trabalha baseado nos ideais de Jesus, que é o amor, fraternidade e caridade, nós estamos, né, caminhando sempre buscando essa pauta e colocando ela no nosso dia a dia. E é muito bom para a gente fazer uma reflexão, né? Nós vivemos um momento hoje que é importante isso, se estar refletindo, fazendo uma reflexão diária, constantemente, sobre essa construção da nossa moral, né? Da moral espiritual, certo? Mas isso a gente vai ver, né, que de acordo com o livro do Allan Kardec, a Gênesis, ele tem algumas passagens, como, por exemplo, essa que ele diz assim: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a fase do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, essa construção dessa nova fase moral, ela vai estar justamente sempre somada com a construção do nosso desenvolvimento social. Esse nosso desenvolvimento social, o desenvolvimento da humanidade, ele vem ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E ao longo dos tempos, cada sociedade vai colocando para a sua coletividade o que é ética, né? As éticas do tempo, do seu tempo, e a moral do seu tempo. Ou seja, nós temos e tivemos vários morais, né? Várias ideias que a sociedade dizia que isso aqui é moral. Mas essa moral, ela vem se construindo ao longo do caminho da sociedade. Então, por isso que essas mudanças que ocorrem na humanidade, sempre mudanças que vêm junto com o desenvolvimento humano, né, civilizatório da humanidade, que vai mostrando os bons caminhos e os maus caminhos. E nessa construção, a moral ela vai estar sendo moldada não só pelas leis do homem, como a lei de Jesus e a lei da natureza. E a gente sabe que as leis do homem são as leis que forçam você caminhar dentro da moral daquela sociedade, daquele momento. E a outra moral é a moral da consciência, que é a moral que a gente busca um dia todos ter essa moral que venha, assim, a fazer sempre o bem, sem ser imposto, né? Sem ser obrigado eu estar aqui com medo de estar descumprindo a lei. Ou seja, nós gostaríamos, né, e a ideia de Jesus é que nós possamos chegar ao momento que essa moral seja natural, né? É uma construção natural
que o homem deve, né, chegar, porque nós estamos aqui sempre para progredir, certo? Então, por isso que ele diz, ó, são chegados os tempos, dizem-nos todas as partes, né, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Se nós observarmos, em todos os tempos, né, da construção da humanidade, existem momentos de conflitos, né, e momentos de fraternidade. E esses momentos, eles vão se desenrolando na construção, né, da cidadania, né, da moral cristã, da moral, né, civil, né, das pessoas, mas esse momento eles vão se encontrando com a moral que Jesus colocou para nós, que é a busca do bem. A busca do bem através do amor, da caridade e da fraternidade. Você observa que civilizações, algumas muito mais antigas, primitiva, por exemplo, não existia fraternidade, não existia essa caridade que hoje a gente busca tanto. Mas, ao mesmo tempo, em sociedades antigas, nós vamos encontrar uma moral social, né, que as pessoas viviam em comum, de comum acordo, sem discutir o que era meu, o que era teu. Ou seja, teve um momento que o egoísmo ele se, né, ele se afastou da construção da sociedade e da moral das pessoas, que foi no momento que os homens começaram a viver em sociedade. E aí eles construíam tudo, né, em comum acordo. Era, não sei se quem estuda geografia, no processo de construção, né, quando o homem começa a desenvolver, por exemplo, a agricultura, um planta, outro colhe, um divide, um troca, era assim. Era a vida comunista, que o povo chama, viver em comum. Isso ocorreu em tempos muito antes de hoje, né? E a sociedade dela se ajeitava, mas chegou o momento do egoísmo, é que vai aí entrar o individualismo, é quando entra o sistema imperialista, vamos dizer assim, logo, chegar lá mais para perto, aqui, quando chega nos tempos dos poderes, da dominância, aí começa-se a desenvolver outras ideias nas pessoas. As pessoas deixam de ser, né, viver em comum e começam a viver o eu. E aí vai crescendo o individualismo e, evidentemente, que o egoísmo vai estar, né, nascendo com força aí. E essa chaga da humanidade, ela vem tomando força devido ao grande avanço dos desenvolvimentos através da força. Porque desenvolver sociedade através de amizade, de acordo e de comum acordo é uma coisa. Desenvolver a civilização através de lutas, guerras e conflitos, isso provoca um grande desarranjo, não só na sociedade, mas na moral daquela sociedade, né? E aí o progresso da sociedade, ela passa a ter uma construção baseada apenas no mundo material. E aí é onde vai dar o problema, que o mundo material, ele não vai nos trazer, né, o desenvolvimento moral e espiritual. Que o desenvolvimento moral na sociedade, ele tem que estar em conjunto com o desenvolvimento espiritual. Porque se eles andarem separados, nós vamos observar que dentro dessa construção vai faltar, né, o comum acordo, né? Vai faltar a caridade, vai faltar a solidariedade. E aí o individualismo vai imperar, certo? Vai ser muito difícil a difusão, né, e construção da vida entre as pessoas, devido à sociedade ser muito desigual, certo? E isso provoca o quê? O desencontro com a construção de uma moral espiritual, né? As pessoas vão viver buscando o desenvolvimento material e esquece da moral espiritual. Então, mas como diz o Kardec, né, vai chegar tempos, né, que tudo que é marcado por Deus, né,
esses acontecimentos, ele vai chegar a trazer a regeneração para a sociedade, para a humanidade. Por quê? Porque nós estamos observando que, por mais que as pessoas tenham, né, poder, a gente já está vendo hoje, né, com o desenvolvimento da sociedade, que, por mais que já desenvolveram, que já enriqueceram, a ideia máxima, né, hoje é a conservação do meio ambiente, que é uma preocupação, né, e o desenvolvimento carente, né? Então, o amparo a essas sociedades, a esse povo, aos povos mais desigual, é necessário para que a sociedade mundial tenha uma vida melhor, ou seja, para todos. Então, se não trabalhar numa fraternidade, né, e a caridade, nós vamos terminar não chegando ao ideal, que é construir a sociedade e a humanidade regenerada. Que é isso que é o interesse de Jesus, que é o propósito, né, da espiritualidade para com os seres humanos aqui na Terra. Aqui é por isso que a gente diz, né? Não adianta você querer burocratizar, mas o final você vai se desenvolver, né? Você vai se desenvolver, porque o desenvolvimento ele é natural, o progresso é natural. Claro que com a sociedade mais entendida, cada vez mais desenvolvida, esse desenvolvimento do progresso moral, ele tende a ter, né, uma maior rapidez nesse desenvolvimento. Por isso que a gente vê hoje as sensibilidades das pessoas aflorarem e, ao mesmo tempo, também a gente continua vendo aquelas outras individualistas continuando com aquele senso contrário. Mas nós vamos ver que a humanidade ela tem realizado até o presente, né, incontestáveis progressos. Os homens que, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, nós estamos a um passo dessa realização, porque, pelo que a gente observa, o desenvolvimento material, ele chegou já a um ponto que a gente observa que já chegou num ponto que todos podem participar. Todos podem participar. Por quê? Porque o crescimento econômico do mundo, ele já chegou num nível muito alto. O que está faltando agora é o quê? É a solidariedade, a fraternidade, a caridade, para que esse desenvolvimento abrace toda a sociedade mundial. E aí, por isso que existem políticas de todas as formas. Muitas pessoas trabalhando. Você hoje, a gente vê, muitos discutem as formas de fazer política. Mas o que é importante para Deus é que se construa, né? É a construção do bem. Então, se a gente observa que existem muitas pessoas, ou política partidária, ou política social, ou de todas as formas, tem muita gente trabalhando em busca dessa fraternidade, em busca do bem-estar das pessoas, né? Então, nós chegamos num momento real, né? Por isso, Kardec diz o seguinte: já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcita neles o egoísmo e o orgulho. Então, se nós observarmos, muitas pessoas, eles hoje vivem buscando essa elevação dos sentimentos, a busca de melhoria, né? Eu acho que nós podemos observar nesses anos que passaram agora da pandemia e agora com a outra realidade, não é? As pessoas estão mais próximas uma das outras, as famílias se aproximaram mais. E não só as famílias, mas as outras, os vizinhos, os amigos, hoje
está um buscando ajudar o outro com tantos transtornos que ocorreram nessa pandemia, que não foi só material, não foi o transtorno da doença que provocou tanto desarranjos nas pessoas, mas principalmente são os transtornos mentais que acarretou hoje no desenvolvimento de várias doenças, né, que hoje está aí na sociedade. A gente sabe que a Covid veio e dizem que passou, mas não passou, ela veio e diminuiu, mas junto com ela, ela proporcionou o desenvolvimento de várias doenças que provocaram vários transtornos na sociedade. E isso vai desde a criança até o idoso. Todos foram influenciados. E esse transtorno que ficou nas pessoas mexe principalmente com os sentimentos, não é? Então, a sensibilidade das pessoas ficou muito mais aflorada. É tanto que muita gente, você talvez possa nunca ter visto alguém chorando, hoje você vê, né? Discutindo problemas internos, problemas pessoais, né? As pessoas eram muito resguardadas, muitas pessoas, não só crianças, como jovens, como adultos. Muitos adultos, né, nem conversavam entre si. E aí, se a gente for levantar esse debate, for fazer uma pesquisa, as relações entre as pessoas mudaram muito, né? Mudaram demais. Tanto é que as pessoas dizem o seguinte, né? Muita gente, muito casal nem se conhecia, né? Hoje eles se voltaram a se conhecer. E tem deles que tanto não se conhecia que chegou até a se separar, né? Para ver como é que eram as relações. Então, as relações aproximaram as pessoas, a pandemia. E essa aproximação, certamente, tem um braço de Deus. Ele deve ter chamado a atenção para que nós pudéssemos voltarmos para elevar o nosso sentimento, porque os sentimentos estavam muito além do eu, né? A vida estava mais voltada para as questões materiais do que para as questões humanitárias, as questões, né, sociais realmente que interessam para o desenvolvimento das pessoas. A gente sabe que o desenvolvimento social, o desenvolvimento moral, eles andam juntos, né? A sociedade só se desenvolve com tudo junto. É o desenvolvimento econômico, social, mas junto com o espiritual. Então, quando você não faz a ligação entre esses três sentimentos, esses três elementos, fica muito difícil de você viver bem como pessoa, né? A integração é importante e a gente sabe que o progresso espiritual, moral, o progresso moral, ele vai elevar o seu eu espiritual, não é? Então, nestes tempos, né, segundo Kardec, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa religião, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, o tempo de trabalhar os sentimentos. E aí a gente pode até fazer aqui uma observação. Se você pegar as relações mundiais, elas estão cada vez mais aproximadas, né? E a questão pessoal, né, das pessoas nos sentimentos, elas estão mais ligadas devido hoje ao processo de globalização, que hoje as pessoas vivenciam os problemas do mundo. Antigamente, as pessoas vivenciavam o problema do seu eu na sua casa, na sua comunidade, né, na sua cidade, e se fosse no estado, na cidade vizinha, você nem sabia o que estava acontecendo. Hoje, com o processo global, né, que está desenvolvido, os sentimentos eles se afloram em todos os cantos, e as relações entre as pessoas também.
Porque se ocorreu hoje, não sei se vocês percebem, né? Mas, por exemplo, existe hoje instalado no nosso planeta Terra, no mundo, vários conflitos sociais. Os conflitos eles são constantes, mas tem uns conflitos que eles se tornam mais em evidência quando se trata de de disputas econômicas, não é? E aí eu quero só aqui enfatizar aqui, colocar em destaque a questão da guerra da Ucrânia, não é? Então ou seja, foi construído, né, dentro dessa guerra, dois sentimentos, o sentimento de defesa e o de defesa da Ucrânia e o da Rússia, né? E essa construção, ela foi feita por o quê? Pela imprensa, né? E pelo sistema, pela ligação hoje que as pessoas têm com todo mundo. Então, como a imprensa hoje ela está em todo lugar, ela domina, né, o debate, domina os sentimentos das pessoas, né? Hoje em dia, onde você estiver, você está sabendo como é que está lá, né? E não esquece que isso mexe com o sentimento das pessoas, e mexe com mais o quê? Com a solidariedade, com a caridade. Qual foi a guerra que teve o maior número de doação tão rápido que essa? Não existe, né? Não existe, pessoal. E se você for observar essa guerra da Ucrânia, que quem estuda e conhece a literatura mundial, tem país da África que foi totalmente dizimado e que não recebeu ajuda do jeito que está recebendo a Ucrânia, né? Agora, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu não estou aqui dizendo que isso é ruim ou é bom, não. Eu estou mostrando a influência da ligação hoje que as pessoas têm entre as pessoas devido ao processo de desenvolvimento das tecnologias, que chega hoje a construir dentro de você um sentimento diferente, né? Hoje se, por exemplo, se acontecer a gente imagina, muita gente pensa que no mundo só tem essa guerra, mas se você for para a África, tem várias guerras, vários conflitos ainda, né? Lá tem um país como o Congo, Ruanda, aqueles países da África, eles passaram 20 anos em guerra. Foi totalmente destruído. Tem, por exemplo, em Ruanda, mataram mais de 200 mil pessoas. Né? Você sabe o que é 200 mil pessoas? Não é 2 mil, né? E foi durante 20 anos. Mas era algo assim, escondido, né? Por quê? Não tem cunho econômico? Tinha também, mas o processo, né, de disputa era totalmente diferente. Então, hoje, isso provoca muito as pessoas a estarem a par de tudo, né? Então, esse desenvolvimento faz com que nós possamos estar ligados. É como diz aqui, não importa a religião, não importa o povo, não importa a raça, né? Todo mundo está ligado. E essa operação que o Kardec diz, dos sentimentos, na produção do progresso moral, ela está existindo. Está existindo. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma parte no livro do Espírito que a gente estuda, que diz assim, não importa o que você faz, né? Não importa, o importante é que você faz. Se você fizer o bem ou pensar no bem, você está progredindo, né? O bem, né? Que a gente também sabe que tem o progresso por mal, né? Também é progresso, né? Mas dentro desse desenvolvimento da humanidade, a gente observa isso. Então, aí Kardec diz também, sim, no livro da Gênesis, Sinal dos Tempos, ele sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala como uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento, certo? Então, todos os estudiosos e muitos escritores dizem, né, que as coisas se renovam, né, as crises renovam as coisas, né? As crises, por exemplo, a crise no casamento renova o amor do casal, quando renova, né? Aí a pessoa, não, separou sim, mas renovou. Talvez foi melhor para ele separar do que ficar junto em conflito, não é isso? Eu digo sempre, muita gente pensa que Deus dá Deus, quando a pessoa pede ajuda a Deus
Aí a coisa acontece o contrário, ele pensa que não foi ajudado. E tem que ver o que é bom para você, e quem sabe é Deus, né? Então, essas crises que é provocada no mundo todo, ela traz um outro fator de desenvolvimento na humanidade, né? Uma crise hoje, por exemplo, nós estamos sofrendo hoje com a crise, tem a crise social, né? Que a gente vê as pessoas saem de país para o país buscando o bem-estar, mas também tem outras crises, as crises econômicas, né? E essas crises, elas tendem a estar trazendo hoje o quê? Um processo de solidariedade entre as pessoas. Por exemplo, a crise, vamos dar um exemplo aqui sobre aquelas pessoas que saem da África em barcos e vêm para a Europa, né? Ou seja, pessoas passando necessidade, passando fome, e muita necessidade, eles se arriscam no mar para buscar uma vida, não é? E eles vão para a Europa. O que é que ocorria antigamente? Antigamente nós nem víamos, mas com certeza o que acontecia mais era essas pessoas morrerem no mar, certo? Antes de chegar ao seu destino. Hoje, quando o povo, os países que estão recebendo essas pessoas observam essas ações, eles mesmos vão socorrer as pessoas e trazem para suas, né, para a sua nação lá e junta lá. Nessa hoje, na crise da Ucrânia, o que é que ocorreu? Os países vizinhos todos abriu suas portas e recebeu os amigos, os irmãos, né? E aí, se você vê, só tá faltando o quê? Tá faltando, cada vez mais. Mas essa crise, ela vai aproximar as relações das pessoas. Ela vai mostrar que somente, né, na caridade, na fraternidade, se cresce e se desenvolve moralmente. Então, isso é muito importante, né, que a humanidade, ela se reconstrói, né? Ela se reconstrói. São conflitos, né, de conflito em conflito que vai se reconstruindo e moldando os seus sentimentos, as suas consciências, né, e construindo o seu progresso moral, né? Então, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeiam, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo encarnado, né? Então, nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que nesses momentos de conflitos, que ocorre, e tantos conflitos, conflitos sociais, como os problemas naturais, né? Que ocorrem, muitos desastres naturais também, né? Que quando menos se espera, muita gente desencarna de uma vez só. Então, o mundo espiritual, ele tem uma expectativa para conosco, né? Porque a gente sabe que o processo de reencarnatório é muito difícil. Você chegar até aqui e para vir para cá, todo mundo tem um compromisso de buscar o bem. E aí, o que surpreende o mundo espiritual? É que quando a gente chega aqui, muitos desandam, né, do seu compromisso e provoca esses conflitos que chega um momento de, cara, até a própria espiritualidade entrar em choque, né? E ver, né? E observar que está faltando, né? Está faltando mais sentimento humano, né? Para que possamos melhorar cada vez mais nossa sociedade. Por isso, Kardec diz assim: ficai, portanto, certo de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Então, se nós bem soubéssemos, nós devíamos levar nossa vida sempre pautada no bem, trabalhando, buscando a coisa boa para mim e para o nosso próximo, para que nós não pudéssemos também agravar tanto, né, os trabalhos da nossa comunidade espírita, né, que são os nossos auxiliares, que tem muito o que fazer, né? E a gente, nós que estamos aqui e que temos conhecimento, né, temos que dar essa contribuição, certo?
é muito importante. Ele diz assim, ó, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, eu acho, pessoal, diante de tantos conflitos, de tantos acontecimentos que hoje que existem na Terra, esse progresso moral, ele está, né? Como nós estamos chegando em tempos diferentes, ele está chegando cada vez mais próximo do ideal. Evidentemente, nós não estamos nesse ideal, mas dentro das comunidades, né, dentro da sociedade em geral, existe uma preocupação das pessoas para com as pessoas, no sentimento, né, na questão da construção desse sentimento humano, do sentimento do bem. E essa construção é que é para reinar na construção dessa paz mundial. É claro que a gente está vendo que a paz, ela está num lado e depois está no outro, mas a ideia é que ela esteja em toda a Terra, né? E a gente sabe também que quando a gente vê conflitos diferenciados em qualquer lugar do mundo, todo mundo se volta contra, né? As pessoas hoje, elas estão defendendo a paz, certo? E isso é que é importante. Isso é o quê? Isso é fraternidade. O que ele diz, e aí Kardec diz o seguinte, que a geração que desaparecerá, né? Que desaparece, essa geração que está indo, ele diz o seguinte: levará consigo seus erros e prejuízos, e a geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideais mais sãs, imprimirá ao mundo essencialmente movimento no sentido do progresso moral que assegurará a nova fase da evolução humana, né? Isso é o que a gente espera, não é? E é o que a gente está vendo, a transformação. Hoje, os jovens, hoje, os nossos filhos, os sentimentos deles são totalmente diferentes dos nossos, né? A gente sabe que eles são muitos, né? São muito moldados, são mais, trabalham muito em busca no desenvolvimento moral. Tem um conhecimento já, ele já vem com conhecimento mais desenvolvido, certo? O senso moral dele já vem mais moldado e por menos que você imagine, eles têm um conhecimento muito mais aprofundado que o nosso. Por isso que para que a terra seja feliz, né, os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que o vêm habitar, os bons preponderarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Isso é o que Allan Kardec nos diz, certo? E que a gente espera que isso ocorra sempre, né? E em breve, né? E a gente sabe que essa construção, ela não é de hoje. Essa construção dessa sociedade, ela vem sendo construída ao longo dos tempos, né? E a gente sabe que tudo requer tempo. O problema é que muita gente não entende, que pensa que o tempo é o nosso tempo, né? O tempo da humanidade é um, o tempo do humano é outro, né? Porque nós somos gerações, cada geração tem o seu tempo. E essas gerações, cada uma, vem com o seu desenvolvimento moral para ser desenvolvido mais ainda espiritualmente. E aí, passou o seu tempo, vem novos. Por isso que o Allan Kardec diz o seguinte: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. É aqui que nós vamos, né, acabar com as diferenças da humanidade.
Por isso, pessoal, nós temos a dizer que nosso tempo está acabando, né? Que eu queria encerrar com essa frase que Allan Kardec aqui nos dá. Ele diz o seguinte: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado no mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por isso, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocando no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, onde nós vamos ver que, no final de tudo, o bem vai imperar, porque a gente sabe que o progresso é para todos e a humanidade que está aqui, ela está só se renovando, né? Então, cada geração que passar, ela vem se renovando cada vez mais e vamos chegar um dia que a Terra será aquela Terra prometida, né? É a Terra regenerada que o mundo precisa, né, para a gente viver. Então, só para a gente encerrar, que a gente observou aqui que quando banir o ego, o orgulho e o egoísmo, nós vamos chegar lá. O Allan Kardec diz assim: desses vícios, não é? Desses vícios, ele fala, é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque não incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor, certo? Então, é nossa aqui contribuição, e a gente quer que nós possamos cada vez mais nos confraternizar, né, renovar os nossos sentimentos. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais dessa renovação, mas a fonte de renovação do sentimento das pessoas, do ser humano, ela está no Evangelho. O Evangelho, que é o que nos aproxima cada vez mais de Deus, que traz para nós sempre as perspectivas divinas de melhoria e do bem, e de busca desse bem que a gente tanto precisa, que é o bem do nosso desenvolvimento moral e espiritual. É isso aí, e agradecido por tudo, e que nós possamos estar cada vez mais progredindo com a graça de Deus. Um abraço a todos e estamos aqui. Vamos para frente. Obrigado. Obrigado, meu amigo João. A sua fala foi bem clara. A sua fala nos trouxe a oportunidade de refletir, uma boa reflexão. Mas, como nós já temos alguns minutos, você me permite, eu lhe fazer alguns dados para que você possa, como estudioso no assunto, nos ajudar nesta compreensão. Você falou do progresso moral, mas nós sabemos que, como espírito, nós fomos criados simples e ignorantes. E nesta criação como simples e ignorantes, nós tivemos a oportunidade de poder, assim, com duas vertentes, no material e no espiritual, moral. Nós lembramos que, na época anterior ao princípio, o mundo era bárbaro. Então, se uma pessoa chegava e matava uma pessoa da tribo, a tribo vinha e não matava uma pessoa, matava toda a comunidade daquela tribo. Aí era uma coisa desproporcional. A vingança de matar um, ele matava era todos que estavam naquela tribo. E então veio aí o crescimento moral e criou a lei de olho por olho e dente por dente. Foi então que, se você fez o mal, você vai pagar com o mal. Se você cegou, você vai ficar cego. Se você matou, você vai morrer. Então é de olho por olho e dente por dente.
Isso nós sabemos que foi lá no início da nossa história. Mas lá, neste princípio, dizia que era proibido matar. Já tinha tecnologia, ferramentas, mas, por outro lado, o crescimento moral diz que é proibido matar. Mas nós vamos ver que o próprio legislador, após ele ter escrito isto, ele mandou matar muitas pessoas. É só seguir o ensinamento da Bíblia. Foi então que veio o avanço do crescimento moral e chegou Jesus. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas fazer com que vocês cumpram. E assim ele trouxe: amai-vos uns aos outros. Observe aí que o Cristo, no crescimento moral, ele dá uma sacudida para que a gente possa se respeitar. E após as palavras do Cristo, a gente observa que ele deixou um evangelho, deixou um guia, deixou uma cartilha para que a gente pudesse seguir essa cartilha. Mas se a gente observar, na época, o lado material era atrasado. O pessoal vivia de carroça. Isso apenas há 2000 anos atrás. Nós observamos hoje que aquelas carroças hoje se transformaram em aviões, foguetes, naves que viajam pelo espaço. Então, a gente observa que o crescimento material, o crescimento intelectual, desenvolveu de tal forma que a humanidade se espanta com o crescimento material. Por outro lado, a gente observa que o crescimento moral estagnou, parou em apenas 4%, segundo os espíritos. Com a pandemia, os espíritos falavam, se a humanidade, através dessa pandemia, se desenvolver até 7%, houve um avanço no crescimento moral. E aí a gente observa que a pandemia veio, a guerra veio, e nós ainda continuamos ainda nos 4% do crescimento moral. O que é que você alega, meu amigo João, dentro do seu estudo como ser historiador, falar sobre esse crescimento tecnológico e esse crescimento moral? Você observa aí que, se a gente perceber o grande desenvolvimento da humanidade em 2000 anos, ele traz, junto com esse desenvolvimento, um maior desenvolvimento material, um grande desenvolvimento material, tecnológico. Mas, para esse desenvolvimento tecnológico ocorrer, teve que ter um desenvolvimento do conhecimento, né? E a gente vai ver que o desenvolvimento do conhecimento da humanidade, ele ultrapassou, assim, as expectativas, mas, assim, se a gente for observar, se o desenvolvimento estava marcado de 100 em 100 anos, hoje, a gente observa que esse desenvolvimento, ele ocorre de hora em hora, né? Isso é muito importante. Se você vê, por mais que o desenvolvimento moral não tenha alcançado o grande desenvolvimento, se a gente pegar 4% do desenvolvimento moral hoje, das pessoas que tem no mundo, e 4% das pessoas que estavam no mundo há 1000 anos atrás, é muito maior o de hoje, o crescimento moral. Porque se a gente vê, o mundo tem o quê? 7 bilhões de pessoas hoje. Há 100 anos atrás, o mundo não tinha 7 bilhões de pessoas. Né? Há 1000 anos atrás, o mundo não tinha 1 milhão de pessoas, 1 bilhão. Né? Então, hoje temos 4%. De 7 é diferente de 4% de 1. Né? Então, é muito pouco. Bom, é muito pouco, mas diante do mundo que nós vivemos hoje, a gente está vendo que as sensibilidades estão sendo difundidas diariamente, a fraternidade, a caridade,
é diferente daquele tempo do olho por olho, dente por dente. No momento daquele tempo, da civilização toda, todo mundo primava pela disputa do primeiro eu, e depois mata o outro. É diferente de hoje, entre as pessoas que vivem hoje, todos se relacionam buscando o bem. Né? Por mais individualista e egoísta que a pessoa seja, lá dentro dela, ou dentro da casa dela, já tem uma nova geração de pessoas que estão trabalhando constantemente o bem, né? Buscando a transformação da sociedade, trabalho com fraternidade, com caridade. Está sempre, assim, nós temos dentro da sociedade isso. É o mesmo exemplo, Walter, que se você pegar dos anos 40 para trás, não existia nem o espiritismo, né? No mundo. E você sabe que o espiritismo é o quê? É uma das atividades da fraternidade do mundo. E, por exemplo, só a China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, Jesus chegou lá em 2000 e pouco. Jesus, a doutrina de Jesus, através das igrejas de Jesus, ela chegou lá em 2098, por exemplo. E está sendo difundido. Então, enquanto a humanidade cresce muito, mas também a difusão dos ideais de Jesus também vem crescendo bastante e abraçando muitas pessoas. Por isso, eu ainda acredito que a sociedade ela está no caminho certo. É claro, né, que muito necessitada de melhorar. Obrigado, João. O nosso tempo aqui já está realmente chegando ao final. Nós temos de agradecer a sua fala. Eu digo de coração, gostei bastante da sua fala. Foi bem colocada no momento certo da nossa humanidade. Bom, nós temos aqui, para finalizar, sempre trazendo uma mensagem da nossa irmã Antônia. A nossa irmã Antônia não se encontra aqui na nossa sala virtual. Eu vou pedir à nossa irmã Meire que possa fazer para nós o encerramento, trazendo uma mensagem de agradecimento para todos e para o nosso irmão João. A palavra está com você, Meire. Comece pelo um sorriso, que está todo mundo esperando o seu sorriso. Bom, só temos que agradecer, né, a João, compartilhar conosco, né, os seus conhecimentos. Aumente o sonho, pô. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele por esse dia, por essa hora, por aqui estarmos juntos buscando nos esclarecer para que possamos vivenciar o bem. E abençoa, Jesus, a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, e que as energias do bem possam envolver, Jesus, a todo aquele que nesse momento se encontra em aflição, seja encarnado ou desencarnado. E fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos cantar a música de Quanta Luz. Todos vamos desenvolver nesses minutos que nós estamos tendo. Comece, Delzuí. Tem que ligar. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
obrigado, meu amigo João. Muito obrigado a todos que estão nessa sala Valeu, virtual. João. E avisamos que a nossa próxima palestra vai ser com a nossa irmã Arlete. No próximo sábado estaremos aqui presencial, a nossa irmã Arlete, fazendo aqui a sua fala. Um abraço para todos. Obrigado. Boa tarde. Até breve.